Boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao nosso painel sobre compliance e desafios e perspectivas em meio à pandemia do Covid-19. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marco Aurélio Rosa, sou Head da área de Compliance aqui do FINOC Ustra. Nessa próxima uma hora e meia, a gente vai conversar um pouco aí sobre o tema desse painel. Junto comigo, nessa noite estarão os colegas do escritório e dois convidados que ocupam aí importantes cadeiras em relevantes empresas multinacionais. Dr. Ricardo Cabral, da General Motors, e Vitor Campos, da Philips. Começando as apresentações pelos nossos convidados, Ricardo Cabral é Regional Compliance Officer para General Motors South America, possui mais de 18 anos de atuação no ambiente corporativo e jurídico, tendo atuado em diferentes setores, como aéreo, varejo, papel e celulose e automotivo. Ele é graduado pela nossa querida Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é especialista em Direito das Relações do Consumo no COGEA, da PUC São Paulo, e também é Certified Compliance and Ethics Professional International, CCEP. Boa noite, Cabral, e obrigado por aceitar o convite. Bom, Marco, boa noite a todos. Eu que agradeço o seu convite dos sócios do FIOS para a gente bater um papo hoje, discutir um pouco esse novo normal, como que as empresas estão se adaptando, quais são os cenários, as expectativas, esse momento que a gente atravessa de volta às atividades, abertura de processos de quarentena, mas mesmo assim ainda atravessando em muitos estados o pico da doença. Vamos discutir um pouco aqui, vai ser um bate-papo interessante. Legal. Por sua vez, a gente também tem aqui como nosso convidado o Vitor Campos, que é diretor jurídico de compliance da Philips do Brasil. Tem mais de 15 anos de atuação no ambiente jurídico empresarial, no Brasil e no exterior. É também graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É especialista em Direito Societário pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Também um Certified Compliance and Ethics Professional International. Nada menos do que temos aqui dois CCEPs para nos ajudarem aí a desvendar esse cenário de compliance. Vitor, boa noite, obrigado por aceitar o convite também. Boa noite. Dois CCEPs da mesma turma, hein? E vale dizer isso. Eu e o Ricardo aí, a gente fez o treinamento junto aí, foi bem bacana. Bem lembrado. Eu agradeço o convite aí do FIOS, na pessoa do Marco, enfim, dos demais sócios aí, o FIOS que é um parceiro aí já há um tempo. Sem dúvida nenhuma, o momento é super oportuno para falar, né? Então, a gente fala muito de compliance, mas acho que esse é um momento que vale a pena dedicar um tempo especial para ele. É um momento desafiador, sem dúvida nenhuma, que tem trazido questionamentos novos e constantes. E, sem dúvida, a ideia é dividir um pouco dessa vivência nossa do dia a dia, principalmente para aqueles que estão começando aí na prática ou tendo esse contato com compliance agora. Então, eu também, assim como o Ricardo comentou, tenho certeza que vai ser super enriquecedor para nós todos aí. Então, agradeço mais uma vez e vamos, Legal. Vamos conversar aí sobre o tema. Obrigado, vamos lá sim. Do lado aqui do FIOS, do nosso lado, participarão a doutora Veridiana Policy, sócia e responsável pela área trabalhista de FINOC Ustra. Veri, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer grande e agradeço a todos aqui presentes, em especial Vitor e Ricardo, que vão trazer para a gente, com toda certeza, pílulas bem preciosas para esse nosso debate. Legal. Participa também o Dr. Guilherme Cremonese, sócio e responsável pela área penal empresarial de FINOC Ustra. E boa noite. Olá, Marco. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui para a gente discutir esse assunto tão instigante, especialmente nesse momento super desafiador. Legal.
Do lado nosso societário, Dr. Felipe Cervoni, sócio responsável pela área societária do Finoc Ustra. Felipe, boa noite. Boa noite, Marco, Vitor, Ricardo. Também é um prazer estar por aqui e debatendo um pouco aí do papel da governança, do societário dentro de compliance. E eu tomei a liberdade de estender também o convite ao Cauê, que é associado da equipe também societária e é regresso aí de gerente jurídico do Grupo MS e tem muita prática também com compliance, vai dividir um pouquinho da experiência dele aqui com a gente hoje. Exatamente, o time societário reforçado aí com o Dr. Cauê de Almeida, advogado também da equipe societária. Vamos lá, vamos fazer esse bate-bola. E por fim, menos importante, Dr. Luiz Felipe Silveira, sócio e responsável pela área contratual de Finoc Ustra. Felipe, boa noite. Boa noite, Marco. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos e todas aí que estão nos acompanhando. Boa noite aí aos amigos do Finoc Ustra. Boa noite ao Cabral. Boa noite ao Vitor. Com certeza vamos fazer um bate-papo bem legal aqui essa noite, esse início de noite. E vamos contribuir com alguns insights aí sobre compliance em negócios privados e negócios públicos. Maravilha. Pessoal, feitas essas apresentações aí, eu gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores, a PKT, ao IBREI e a Atlas, assessoria contábil, pelo apoio. Nesse momento, eu queria que todos os nossos participantes aí se sentissem à vontade para nos encaminhar perguntas pelo chat daqui da plataforma. A ideia é que essa conversa seja um bate-papo bem tranquilo mesmo, como se a gente estivesse aí numa sala, explorando um pouco sobre o compliance, desafios e perspectivas oriundas dessa pandemia do Covid, né? Na medida do possível, vou encaixando as perguntas dentro do que cada um aqui for abordando nas respostas, mas ao final a gente vai ter alguns minutos dedicados para isso, tá? Antes, porém, da gente começar efetivamente, eu gostaria de contextualizar um pouco o porquê da ideia desse evento, né? Em meados de maio, eu me peguei pensando se o dia a dia, as rotinas do compliance corporativo seriam afetadas por essa mudança toda provocada pelo Covid, né? Isso me veio à cabeça depois de ler uma reportagem que me deixou bem preocupado. Essa reportagem dizia que profissionais nas áreas de controles, como compliance, auditoria, governança, controles internos, estão sendo dispensados, né, como medida e forma de economia durante essa pandemia, naquela visão de que trata-se aí de área de back-office e talvez os recursos deveriam ser dedicados para outras posições da empresa, né? Isso, claro, me deixou muito preocupado, pois justamente nesse momento de incertezas, esse momentos atípicos de instabilidade, que as áreas de controle são mais efetivas, né? Elas estão acostumadas a esse cenário, elas estão acostumadas a conviver em cenários de atipicidade, né? E a gente vai, isso me pareceu muito errado, a gente vai explorar algumas dessas consequências durante esse nosso bate-papo, tá? Mas ainda sem eu ter uma resposta clara se se fazia sentido que as áreas corporativas estavam sendo afetadas, eu recorri a alguns colegas e perguntei: está acontecendo alguma coisa? Vocês estão vendo alguma mudança, né? Colegas das cadeiras corporativas, advogados em company, e a resposta, para minha não surpresa, foi sim. A gente já começou a ver situações diferentes, situações atípicas dentro das rotinas de compliance. Inclusive, a gente já começou a aparecer algumas coisas que não estavam no nosso radar, tipicamente, naquela situação pré-pandemia. Então, estão ocorrendo e devem ocorrer mudanças nesse dia a dia, nesses processos internos das áreas de compliance. Então, vamos discutir sobre isso no crise, no pós-crise, como que isso tudo vai parar de pé.
E aí, para não me alongar muito, senão eu fico falando aqui, eu vou dirigir a primeira pergunta para o Dr. Ricardo, né? Ricardo, nesse cenário incomum, né, provocado aí pela pandemia, e você foi uma das pessoas com quem eu falei, né? Essas mudanças notadas nas rotinas de compliance da GM, né? Ocorreram mudanças, como vocês estão tratando isso? Algo foi repensado do dia a dia de vocês para administrar essa situação? Por favor, fica à vontade. Tá certo, vamos lá. Marco, acho que pegando o gancho um pouco da sua abertura, eu acho que dá para a gente fazer algumas ponderações interessantes. Obviamente que, num primeiro momento, a gente teve, sim, uma grande mudança rápida da atividade. A partir do momento que, como a maioria das empresas, você colocou os profissionais em trabalho remoto, no nosso caso, no automotivo, a gente fez o shutdown de todas as plantas, a gente teve que colocar funcionários em layoff. Obviamente que uma parte que talvez seja a parte mais conhecida do trabalho da área de compliance acabou sendo impactada. Então, se você imaginar, num primeiro momento ali, todos os aspectos relacionados à investigação, eles, de fato, diminuíram. Fazendo um gancho aqui nessa questão que você trouxe dessa matéria que a gente discutiu no fundo, que a gente discutiu lá atrás, pode ser, eu diria que você ter empresas abrindo mão da estrutura de compliance por pensar nesse exato momento, falando, eu estou com o pessoal afastado, eu não vou ter investigação para fazer, então eu de fato eu posso abrir mão dessa área nesse momento. Só que, na verdade, essa é uma meia-verdade, porque num primeiro momento, de fato, você teve uma redução, mas, por outro lado, você teve uma participação muito mais efetiva da área de compliance naquelas atividades de suporte do business. Por exemplo, e isso foi bastante positivo, você teve diversas stakeholders, não só do setor automotivo, você teve diversos áreas da indústria, do terceiro setor, enfim, se colocando no sentido de solidariedade. Então, vamos ajudar, vamos fazer doações, vamos criar forças-tarefas, vamos estreitar relacionamentos com o governo, seja municipal, seja estadual, federal, o que vocês estão precisando. Doações financeiras, aporte em dinheiro foram feitas, aporte em equipamentos, insumos, enfim, como isso está sendo feito? Esse é um papel do profissional de compliance, porque a gente não pode simplesmente, no nosso caso, eu não posso sair, seja por meio de um comodato, eu não posso sair emprestando veículo para todo mundo, eu não posso, de qualquer maneira, entrar numa força-tarefa para reparar respiradores, como o setor automotivo fez, sem de fato ter certeza que todos os aspectos, não só contratuais, mas também éticos e de integridade foram seguidos, porque não adianta nada a gente, enfim, por melhor iniciativa que seja, adotar algo às pressas, sem ter o devido controle, o devido resguardo. Então, assim, isso, quando eu falo com uma visão de South America, foi uma preocupação grande, porque a gente tem diferentes culturas, diferentes níveis de maturidade de programas de compliance dentro da nossa região. Então, assim, essa foi uma preocupação imediata. Então, como podemos endereçar? Criamos alguns procedimentos padrão para a gente poder celebrar esses eventuais contratos, essas ajudas de caráter humanitário que a empresa está fazendo nas diferentes comunidades que ela opera. Então, isso foi feito. Então, por um lado, você teve uma diminuição do trabalho da parte de investigação, mas, por outro lado, a parte de o suporte para o business cresceu muito. Tá? Outro aspecto interessante que eu gosto sempre de falar, que é a forma que eu prefiro ver o nosso papel como profissional de compliance, é o aspecto educacional. A gente tem uma missão em transformar dentro dos nossos funcionários, então, aquilo que são os valores essenciais para a empresa, aquilo que está no nosso código de ética, no código de conduta das companhias, a gente tem que transformar isso em valor, para o funcionário poder perceber isso e, de fato, começar a seguir. Né?
E quando a gente olha esse cenário Brasil, onde a gente tem as áreas de compliance, na maioria das empresas, são relativamente jovens. A nossa lei de compliance, a nossa lei anticorrupção, ela é de 2013, e ela acabou gerando um movimento na maior parte das empresas para estabelecer, criar uma área, criar um programa. Então, se você olha por esse lado, a gente tem um programa recente. E qual que é o impacto disso? Se você não consegue transformar os seus valores para eles serem percebidos pelos seus funcionários, você pode ter um problema nessa situação de trabalho remoto, por exemplo. Porque o funcionário pode sentir, eu não estou dentro da empresa, eu não estou sendo supervisionado. Enfim, eu posso usar o ativo da empresa para baixar programas que dentro da companhia eu não poderia fazer. Eu posso, enfim, eu posso utilizar o e-mail de maneira indevida. Eu acredito que eu posso encaminhar um relatório de despesa porque ninguém vai ver. Então, assim, você tem algumas situações que ainda estão relacionadas ao pouco tempo de maturidade dos programas de compliance. Então, o trabalho remoto é algo que pode impactar nesse caso. Então, por isso, assim, um outro aspecto que a gente teve que mudar rapidamente é a forma de comunicação. Então, comunicar ativamente os programas, comunicar ativamente com o nosso público, as preocupações relacionadas a como fazer os atos, o compliance, os valores, as políticas da empresa, elas seguem, elas são válidas e elas devem ser respeitadas na continuidade das relações de trabalho, mesmo que longe do escritório, nesse momento. Muito bom, muito bom. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, esse pode ser um dos principais cenários que a gente vai enfrentar, um cenário em que a tendência de se ficar em casa, né, trabalhar de casa, e fazer valer o código, as políticas, todos os procedimentos com essa distância, né? Eu posso dividir um sentimento de que ainda no ambiente corporativo tem muito trabalho para ser feito, é um trabalho contínuo, né? A gente tem que manter os assuntos vivos, tem que imaginar como que vai levar o conteúdo de compliance para os colaboradores, como que diferentes formas, né? A gente tem que medir bem a mão para não ficar um over, né? Aí a pessoa vai pegar aquele e-mail, vai encaminhar já para a caixinha do PST aqui, não vai ler, né? De fato a gente tem um desafio. E nesse cenário, eu queria colocar a Veri aqui na discussão, Veri, porque a gente tem aí claro de que os efeitos desse novo normal, né, vão acabar chegando nesse ambiente de teletrabalho, né? Pela perspectiva trabalhista, né, a gente tem aí algumas coisas, uma ideia de que os parâmetros vão mudar, a gente vai ter que repensar algumas coisas. E pelo viés trabalhista, né? O que você destacaria aí de mudanças e como que você vê o trabalho tanto do profissional de compliance como o profissional de compliance junto com o RH, com o DP, arrumar tudo isso? Vamos lá. Vou pegar o gancho aqui nas considerações do Ricardo, porque acredito que vai fazer todo sentido com aquilo que eu estou vivenciando junto aos departamentos de recursos humanos nesse momento. E acho que o meu recorte aí seria não por um compliance lido, né, um compliance trabalhista lido como uma mera conformidade à legislação, mas muito do que o Ricardo trouxe. Eu preciso ter um compliance trabalhista como algo transformador em termos de cultura, né? Qual a cultura que eu crio nesse momento, em termos de conduta, cultura e comportamento, nesse momento de pandemia e já numa perspectiva de um pós-pandemia. E aí, eu acredito que a Covid tenha trazido para a gente, talvez, só acelerou um processo que, no fundo, já estava latente dentro desse mundo do trabalho. Para mim, as formas de se organizar o trabalho, elas terão que mudar, né? E talvez a Covid ela veio só para dizer, olha,
vai ter que revisitar tudo isso. O trabalho presencial hoje, em algumas posições, ele não faz mais o menor sentido. Nós já nos apercebemos que trabalhar remotamente pode funcionar, mas pode funcionar desde que, em linha com o Ricardo colocou, eu, enquanto organização, esteja alinhado com o que está na nossa normativa legal, mas, paralelamente a isso, eu crio o que faz sentido para a companhia, né? O que eu preciso para a companhia através desse trabalho remoto? Quais são as condutas e comportamentos que eu espero daquele meu time? Se a companhia não regrar isso, e regrar, eu digo, eu preciso ter uma boa política, sim, de trabalho remoto, eu preciso estabelecer as regras do jogo. Se as regras do jogo não estão estabelecidas, não vai virar trabalho remoto. Vai virar o que foi colocado. Olha, eu vou dar um somebody love aqui na minha produtividade, eu não sei o horário que eu vou trabalhar, eu consigo fazer um RD diferenciado. No momento de pandemia, quando eu olho a questão do trabalho remoto, eu estou olhando home office, porque eu estou num isolamento e aí foi a alternativa que se encontrou. Mas trabalho remoto é muito mais que home office. E a gente já tem trabalhado nessa perspectiva. Fim da pandemia, né, fim desse cenário, arrefecido o cenário de isolamento, eu vou ter que trabalhar o home office, o trabalho remoto, numa outra perspectiva. Porque aí o meu colaborador, eu vou pactuar com ele que ele pode exercer da localidade que melhor lhe aprouver. Eu preciso, sim, da produtividade. Mas o que permeia tudo isso não é só o que está posto na lei. É fácil, estar em conformidade com a lei é o mais simples. Agora, como é que eu vou regrar esse trabalho remoto? Porque tem vários pontos polêmicos nesse tema, que é, o que eu faço com jornada de trabalho? Eu flexibilizo? A lei me garante flexibilizar? Será que eu tenho meios de controle, ainda que indiretos? Será que isso pode gerar um passivo, se eu tiver esse controle, ainda que indireto, da jornada? Aí você pensa, poxa, será que eu preciso formalizar essa alteração? No cenário da Covid-19, não, porque a MP diz que a liberdade é do empregador de definir, está no poder diretivo dele. Mas, se eu volto para a lei, não, eu preciso da anuência do colaborador. Como é que eu mudo essa chave, né? Para além disso, responsabilização de gastos havidos. Eu não posso transferir o risco da atividade econômica para o meu colaborador. Onde eu vou regrar tudo isso? Então, para mim, o mais importante, quando eu falo de compliance trabalhista, para além do posto, é o que as organizações querem, o que elas esperam dos seus colaboradores e como é que eu tenho aderência desses colaboradores para aquilo que eu defini como estratégico para a minha companhia. E aí, tem algo importante ainda sobre trabalho remoto, que a gente vai se deparar com isso, que é o direito à desconexão. Né? Isso na França já está sendo discutido. Eu posso entrar numa vibe de trabalhar loucamente e aí vai vir o direito à desconexão. Eu quero me desconectar. Em que momento eu faço isso? Vai vir uma questão super importante ligada à saúde mental do trabalhador. Porque a gente sabe que se não desconectar, eu tenho aí prejuízos em termos de integridade física, psíquica e mental. Eu tenho vários problemas ligados à ergonomia. E isso tem que estar numa política séria da companhia. Como é que eu vou multiplicar, e estando todo mundo remoto, todas as minhas regras ergonômicas? Como é que eu faço o cara parar e fazer um exercício e ele sentar de uma forma correta, a coluna ereta? Eu não tenho esse controle. Se eu não estabeleço e eu não tenho aderência dos meus colaboradores, eu corro risco, porque eu vou ter passivo. A gente sabe que no fim do dia, infelizmente, vai ter um incremento de judicialização, inclusive do trabalho remoto. Então, se eu não me antecipar e entender enquanto organização o que eu quero, porque nesse momento o que me deixa preocupada é que, assim, estou entregando a laje toda, todo mundo vai trabalhar remoto. Alto lá. Não vai dar para virar essa chave com a necessária segurança.
Eu acho que tem várias coisas que impactam isso. As megalópolis podem desaparecer. A gente vai ter um bando de coisa acontecendo, mas se a gente olha pelo viés do compliance trabalhista, o que eu preciso isso vai fazer sentido para a minha companhia? O trabalho remoto vai funcionar? Sim ou não? E aí eu vou ter que verificar todos os meus pontos de atenção, jornada, o que o trabalhador gasta, a questão da saúde física, psíquica e mental, como é que eu vou ter o direito à desconexão, eu vou ter que regrar, estabelecer as regras do jogo e falar, pessoal, vem cá, é isso aqui, vamos embora juntos? Vamos. Caso contrário, a gente vai ter percalços no meio do caminho, certamente. Um outro ponto, para concluir minha fala, que eu sei que eu já encerrei, mas um outro ponto que a Covid trouxe para a gente, eu acho que isso está ligado ao compliance também, é relacionado aos protocolos sanitários. Isso está na ordem do dia, e não é cumprir protocolo sanitário porque a ANR determina ou porque as autoridades sanitárias assim o fazem. É porque se eu não convencer o meu colaborador que o uso da máscara não é dentro só da companhia, que o álcool gel não é só dentro da companhia, que aí está o caráter pedagógico, educacional. Eu preciso dizer para ele, você saiu de dentro da companhia, fora você vai ter que replicar, porque o vírus você pode trazer de fora para dentro. Então, acredito que esses dois pontos, questões sanitárias e as questões afetas ao trabalho remoto, são bem importantes e elas servem de uma baita lição para a gente. E aí eu sou super refratária ao termo novo normal. Eu acredito que a gente vai ter um normal melhor, tá bom? Eu tô assim com um mantra que é o normal melhor e a gente vai sair enriquecido de tudo isso. Bom, é isso, já estourei meu tempo, chega, bora lá. Obrigado, Veri. Somos dois, viu? Dois aqui ainda um pouco resistentes a esse novo normal. Espero que seja aí um normal diferente. E ouvindo alguns especialistas também, levantaram uma discussão que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, disseram, né? Acho que a gente sempre se deparou com alguns problemas que a gente não conseguia solucionar. Metrópoles, trânsito, poluição. Será que agora o pessoal de casa vai ajudar a que esses problemas sejam solucionados? Pode ser que funcione, né? Vamos esperar porque, como a gente vai ver aqui mais para frente com o Gui, as velhas práticas permanecem, né? Então, quando a gente pensa com a cabeça de compliance, aquelas ruins e velhas práticas de compliance permanecem. Mas antes de passar para o Gui, eu queria provocar um pouco Vitor, né? Vamos perguntar propriamente. Vitor, você sabe que, acho que aqui o pessoal sabe, né? Quem está nos acompanhando, o compliance ele tem sempre dois lados, né? Dois públicos principais. O compliance corporativo, lá o programa de compliance, funções que você, Ricardo, exercem. Tem um público interno dos colaboradores, da alta direção, dos acionistas, de alguns outros stakeholders. A gente tem o público externo também, que é o público dos fornecedores, aqueles que estão um pouco além do controle direto, né, da empresa, e, sobretudo, a administração pública, né, alguém com quem a gente tem que lidar com alguma frequência. Nesse cenário, a Philips tendo uma linha de healthcare, e o healthcare sendo demasiadamente demandado nesse ambiente de Covid, por todos os motivos que a gente sabe. As práticas de vocês, como é que funcionou? Se aprimoraram algumas? O trabalho que estava sendo feito se mostrou efetivo? Divide um pouco com a gente aí como que é essa interlocução com a administração. Não, legal. A pergunta é super pertinente aí e tem sido vivenciada na prática aí diariamente. Então, o compliance em meio à pandemia ele ganhou, acho que um protagonismo aí que reforça a importância do compliance, daí em contramão àquilo que você comentou no começo, né? Enquanto a ideia de se reduzir custos com relação a compliance, num cenário desse em que você é consultado, questionado e se coloca diante de algumas questões
de forma com um volume bastante grande, mostra o quanto é importante e que esse não é o caminho correto a seguir. Espero sinceramente que quem estiver pensando nessa linha reveja aí o seu pensamento, né? Então, assim, aqui na Philips, da forma, eu acho que o Ricardo também foi bem feliz na hora que ele colocou a questão do papel educativo de compliance. Então, olhando para o compliance numa perspectiva interna, como você falou, eu acho que é ter a casa limpa, né? Eu gosto sempre, eu até agradecer o pessoal da Philips participando aí também, mas sempre que eu falo, eu uso bastante metáfora e tal, então eu acho que o compliance interno é ter uma casa limpa, criar um ambiente limpo para que as pessoas façam a coisa correta. Então, eu tenho meu filho lá, pequenininho, então eu dou educação para ele, eu ensino o que pode, o que não pode fazer, crio alguns controles, algumas travas, e eu, por exemplo, tenho que colocar uma porta, um portão na escada, senão ele sobe, cai, se arrebenta. Então, eu crio aquele ambiente para garantir que, ao menos da porta para dentro, ele faça aquilo que eu espero que ele faça, aquilo que é correto, né? E daí, então, esse é um cenário. Agora, fazer a coisa correta dentro de casa, ou seja, esse conforto relativo que você tem dentro da empresa, ele significa que você está tranquilo, vamos dizer assim? E eu acho que absolutamente não. E daí entra o desafio, talvez o desafio maior desse momento de pandemia, que é exatamente essa questão que você falou do compliance se relacionando com o exterior, né? E principalmente, e é onde entra o maior desafio, daí eu diria que hoje o maior desafio é o cliente, né? E daí o pessoal da área comercial, se me escuta, me mata. Ele vai falar, eu sabia, a área de compliance é prevenção a vendas e não é nada disso. Não é, cara? Essa é boa, essa corre em todas as empresas. E o fato é, o cliente hoje, o Ricardo falou aí, e é legal a gente ver que a gente está vivendo o mesmo desafio, né? Porque a gente tem uns clientes hoje que a gente não tinha antes, tá? Então, por exemplo, recentemente, daí a gente criou, e a gente tem os nossos controles e funcionaram bem, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas algumas empresas absolutamente estranhas ao mundo de healthcare, de saúde, começaram a bater na nossa porta pedindo para comprar respirador, para comprar o ventilador, para comprar monitor. E a gente tem uma política que a gente não vende, a gente implementou isso com uma boa prática, a gente vende para aqueles que são os destinatários finais, que vão prestar serviço na área médica, né? Que se prestam a utilizar aquele equipamento para atender pacientes, enfim. Então, a gente já surge um primeiro desafio ali, né? O que a gente vai fazer num cenário desse? Eu não vou vender simplesmente porque eu tenho uma regra. E daí entra também uma questão, e que o Ricardo falou, a questão humanitária, a questão da própria missão da empresa, que é melhorar a vida das pessoas. Num cenário pandêmico em que tem gente que está morrendo, que precisa daquilo, você vai deixar de vender? Opa, mas que controles que eu tenho que implementar para garantir que essa venda, de fato, se preste a isso que está sendo dito, né? Então, aí foi um desafio que surgiu já, eu acho que é legal dividir, e os nossos controles funcionaram nesse sentido. Olha, a gente trava num primeiro momento para saber se pode. Ou seja, não presta serviço na área de saúde, já levanta uma bandeirinha aqui, um red flag. Então, a partir dali, inicialmente, por exemplo, eu aprovava todas as vendas dessa natureza, por exemplo. E daí depois a gente padronizou e criou um processo para garantir que a área de back-office já tivesse um checklist e que só escalasse aqueles que fugissem desse checklist. Mas esse foi uma questão. Então, o compliance vai além dos seus controles, e hoje isso tem se mostrado muito claro, e, principalmente, esse a gente está falando ainda de um cliente privado, via de regra, né? E a preocupação maior é esse cara pegar esse produto e sair vendendo depois pelo preço 10 vezes mais caro, que aconteceu com o álcool gel, aconteceu com a máscara e tal. Então, essa foi uma precaução. Uma outra dificuldade mais específica com relação à administração pública é que o cenário pandêmico virou um cenário fecundo para malfeitores, de uma certa... Então, isso exige da empresa um compromisso, uma responsabilidade, no sentido de que você não pode fazer uma venda que depois
que depois ela vai te gerar um problema que vai custar muito mais do que a margem, do que aquilo que você ganhou com essa venda. Então, compras em caráter emergencial, sem processos de licitação, se justificam nesse processo pandêmico? Sim, se justificam, óbvio, porque às vezes o processo é tão burocrático que se você seguir ao pé da letra o processo da 8666 lá, você não consegue atender, nessa já morreu um monte de gente. Então, assim, faz sentido? Faz sentido, mas o que fazer para se garantir que esse processo seja feito da forma como tem que ser? Então, a gente tem um cuidado e uma área de vendas públicas bastante forte e atuante nesse sentido. E a gente também olha caso a caso, ainda que não, por ser impossível você checar previamente todos os processos de venda, mas a gente olha, ainda que depois que o contrato tenha sido firmado ou emitido, porque eu falo que é o efeito, cuidado, você está sendo filmado, porque isso cria também nas pessoas responsabilidade, a consciência de que alguém está olhando. Então, nesse cenário pandêmico, eu diria que foram desafios. Os riscos em si, acho que existem as preocupações, elas já estão, mas de uma certa forma elas ganharam uma outra feição e uma outra proporção. Então, tem sido bastante desafiador e enriquecedor também, do ponto de vista pessoal, profissional, esse cenário. Mas ele exige responsabilidade e exige cuidados. Então, voltando, né? Então, boas práticas que a gente implementou e que já existiam, mas que têm se mostrado efetivas, aí dividindo isso com... que eu acho que o Ricardo já está fazendo lá também, mas garantir que você saiba para quem que você está vendendo, se aquela venda, de fato, ela se presta ao fim que está sendo colocado aí pelo cliente, para que isso não vire um problema mais para frente. Porque o que não falta hoje são autoridades aí babando para autuar empresas, enfim, algumas com os princípios, com os motivos mais nobres, outras talvez nem tanto, mas o fato elas estão aí, elas têm sido bastante atuantes, então exige muita responsabilidade, tem exigido uma atuação muito forte da área de compliance, especificamente dentro da organização. Eu acho que de uma certa forma resume um pouco aí algumas das coisas que a gente tem feito, mas talvez aonde que a gente tem olhado mais e onde que está sendo o maior desafio aí. Ô Vitor, você me permite só até complementar um pouco? Eu acho que até para a gente contextualizar ou até para exemplificar, né, para a audiência, como que a gente tem feito isso dentro das organizações, né? Então, é uma medida bastante simples e efetiva. Muitas empresas criaram, para esse momento agora, um comitê de gestão de crise para endereçar, enfrentar as questões de pandemia. É muito importante você ter alguém de compliance dentro desse comitê, ou se não estiver dentro desse comitê, mas validando as discussões e principalmente as iniciativas e ideias que têm saído desse comitê. Porque assim você já consegue identificar, corrigir ou eventualmente até rejeitar ideias que não sejam adequadas ou que possam, em determinado momento no futuro, como o Vitor colocou, custar muito mais caro do que a receita que a iniciativa vai gerar. Outro ponto também bastante simples é a área de compliance, de novo, está muito próxima dos clientes. O Vitor falou disso. Você tentar se estruturar, seja por meio, se você consegue ter um time efetivo grande, ok. Se você não consegue, você tem soluções alternativas, você pode estruturar o departamento jurídico como business partners para cada área, e aí você, como compliance, você torna esses business partners os embaixadores da área de compliance dentro desses seus clientes internos. Aí, assim, você
consegue, de alguma forma, sempre que tiver uma discussão, tiver uma ideia que a gente até brinca, muito disruptiva, alguém vai lembrar, alguém já está ali, já conhece e fala, não, peraí, eu acho que isso aqui o Compliance Officer precisa dar uma olhada, porque eu acho que a gente pode ter um problema. Então, acho que iniciativas como essas, elas são simples, mas elas são bastante eficientes, no sentido de prevenir situações, seja de danos financeiros, como o Vitor comentou, por fiscalização, enfim, multas, e até mesmo e principalmente por questões reputacionais. Bom. Perfeito, Ricardo. Acho que você deve estar trabalhando tanto quanto eu aqui no Um pouquinho. A gente vai ver mais para frente também a questão do tradicional processo de análise de contraparte, né? Eu acho que isso é de suma importância aí, aqueles preceitos de conhecer o seu cliente, conhecer o seu fornecedor, conhecer seu broker, se você tiver um. É de suma importância você saber com quem você está lidando, até mesmo porque a gente pode ter algumas implicações penais, certo, doutor Guilherme? Correto, Marco. A gente não demorou... Acho que esse é um ponto que preocupa todo mundo, né? A gente não demorou a ver as velhas práticas aí voltando no mercado em que existe uma pressão, né? Existe pressão tanto do colaborador quanto entregar o resultado, do dono da empresa em manter essa operação. A gente também está no mercado inundado de dinheiro público, né? Quase batendo aí 60 bilhões, é uma cifra que aumenta a todo momento, né? É muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, é muito dinheiro e um controle reduzido dentro daquilo que o Vitor colocou aqui, né? Alguns dos controles que funcionariam em situações normais de temperatura e pressão foram tirados para se viabilizar o atendimento nessa situação de pandemia, né? Juntando tudo isso pela ótica penal, que riscos tanto a empresa quanto o empresário aí ficam expostos nesse ambiente perigoso de alguma forma, né? Sim, correto, Marco. Bastante perigoso, eu diria, né? Eu faço eco aí à sua preocupação, a do Vitor e aos demais colegas, no sentido de que a redução dos controles internos, ela vai na contramão do que deveria nesse momento, né? Impresso, e acho que define bem esse momento, uma expressão muito utilizada na aviação, que é a tempestade perfeita. Então, como você pontuou aí, nós temos vários elementos que colaboram para uma tempestade perfeita, e daí a importância dos controles internos para mitigar esses riscos. O Vitor foi bastante cirúrgico quando ele menciona a preocupação da empresa em relação aos clientes, que não são clientes que, né, tentam, em algumas situações, clientes que não são comuns do setor. E isso é muito natural, né, na verdade, comum nesse momento, porque com a situação de calamidade pública, a dispensa de licitação, de uma maneira, a princípio, legal, a gente nota aí o surgimento de empresas, né, que não são empresas dos setores, algumas até recém-constituídas e não habilitadas, sem registro em Anvisa, com várias irregularidades, e que enxergam nesse momento de pandemia uma oportunidade para explorar o setor, né? E aí a gente vê aquele combo, o combo de empresas não habilitadas, né, que deixam de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação, a gente vê o superfaturamento, a gente vê cenário de corrupção, peculato, falsidade ideológica, organização criminosa, até mesmo, eventualmente, uma lavagem de dinheiro. E tudo isso é muito preocupante pela perspectiva da empresa e dos seus executivos. Evidente que no âmbito penal, a gente não tem, diferente de outras áreas, uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. A responsabilidade penal, pela eventual prática desses crimes, ela é sempre de uma pessoa física, né? Uma pessoa física que agiu para a prática de um delito
ou que ela se omitiu quando ela deveria agir. E aí é que, na questão da omissão, eu acho que a gente merece uma especial atenção com as recentes interpretações, tanto de Ministério Público quanto do Judiciário, que trazem aí de uma maneira deturpada teorias como da cegueira deliberada, do domínio do fato, e que trazem para um executivo uma posição muito delicada, né? Tanto de um acionista, um membro de conselho, um diretor, ou até mesmo um gerente. O que deixa muito evidente a importância de controles internos, seja por ações ou até mesmo por omissões, para que eu assegure e garanta que esses executivos e esses acionistas não venham a ser responsabilizados no futuro, né? Então, assim, eu acho que a prática que o Vitor mencionou, de conhecer o cliente deles, né, e saber, pera lá, mas para quem que eu estou vendendo? Eu quero vender... como que essa pessoa vai trabalhar depois o meu produto? Ela é uma prática louvável e, assim, muito, muito admirada, né? Principalmente nesse cenário onde muitas empresas estão mais preocupadas com o aspecto financeiro. Mas, como ele bem colocou, não é só o aspecto financeiro, é um aspecto financeiro que, se eu tiver aí um passo errado, ele pode custar muito caro, né? Não só pela perspectiva da acusação desses profissionais da empresa, desses diretores, executivos, mas também pela perspectiva da imagem da empresa, né? E que muitas vezes vai estar atrelada aí à administração pública e a práticas que não são bem vistas, a práticas realmente criminosas, né? E isso também uma proporção maior, salvo engano, o Vitor também colocou esse ponto, na medida em que nesse contexto, nessa situação atual, vários órgãos, Ministério Público, órgãos de fiscalização, de um modo geral, estão aí com toda a atenção voltada para isso. E até mesmo a gente sabe que em alguns momentos acabam cometendo algumas arbitrariedades e algumas injustiças nesse sentido. Então, o controle interno, ele é a ferramenta que vai dar segurança para que a empresa lá na frente possa ter uma postura, uma defesa e até mesmo os seus executivos e acionistas de que ela tomou todas as medidas de cautela que eram possíveis para evitar a prática de um delito. Muito bom. Até mesmo no cenário de doações, né? Como o Vitor comentou, o Ricardo também falou, em que medida colocar automóveis em comodato para ajudar num determinado momento. A prática da doação feita por empresa, ele já merecia um cuidado especial, sobretudo quando você tem que analisar conflito de interesse, né? Aquele órgão público lhe solicitando uma coisa que pode fazer total sentido, tá? E você tem a possibilidade de fazer isso, mas ao mesmo tempo você tem que pensar como alguém pode ver aquela situação, né? Como alguém de fora pode ver aquela situação, apesar de você segurar aí, de você tomar todas as cautelas, né? Eu acho que isso também tem um impacto aí de não só o conflito de interesse, mas também quando a gente pensa no cenário de fraude, né? Um dos clientes do escritório, enfim, ele acabou fazendo uma doação e viu que era uma situação de fraude, né? Acho que tem que tomar um pouco de cuidado, né? É uma situação super delicada, né? Tanto pela perspectiva do conflito de interesses, né? Em que pode gerar aí uma situação da empresa eventualmente no futuro vir a ser investigada, né? Então, para quem que a empresa fez essa doação, qual foi o intuito dessa doação, essa doação ela está pensando num benefício futuro, né? Então, poxa, a empresa colaborou agora com o governo do estado X, ou de um município mesmo, e lá no futuro, será que isso vai abrir portas para essa empresa numa concorrência pública? Como que isso é feito? E até mesmo a perspectiva também da empresa, eventualmente,
ser vítima também de uma doação aí, né, que não era, que foi um golpe, como aconteceu, e a gente tem conhecimento. E isso porque a doação, né, quando a gente fala da doação para um órgão público, tudo, ela pode ser vista como uma forma de corrupção, né? Então, eu estou visando um benefício futuro, eu estou visando alguma vantagem numa competição futura, alguma abertura. Então, tudo isso precisa ser muito bem estruturado, muito bem documentado. Poxa, o que eu estou doando faz parte do meu business? Não, não faz. Como que isso é feito? Como que isso está sendo registrado? Para que não se crie aí um telhado de vidro em relação a essas doações, que a gente sabe que tem um aspecto super positivo e uma função social muito importante nesse momento. Sem dúvida. Eu acho que, se me permite, aí só para ilustrar, porque ilustrar na prática situações que fica uma Vitor, coisa mais tangível. É isso que a gente quer ouvir. Tragam as práticas aí, porque a gente talvez estejamos todos muito teóricos, mas Vitor e Ricardo, fiquem à vontade aí para expor o dia a dia e vamos lá. Qual que é? Legal. Mas é bem isso que o Guilherme falou, né? E daí me veio à mente aqui uma situação recente, até falando em equipamentos destinados a combate aí ao atendimento de vítimas de Covid. Um determinado cliente surgiu interessado em comprar os nossos produtos, né? Inicialmente a gente fez alguns questionamentos, não era uma empresa que prestaria o serviço diretamente e deu a entender que seria para fins de revenda, venda, então a gente falou que não poderia seguir com a venda. Então esse mesmo cliente voltou, esse cliente não, mas esse potencial cliente voltou e falou, não, na verdade não é revenda, eu vou fazer uma doação. Então, talvez na interação com o time comercial, a gente não pode, a gente só pode vender para terceiros que não prestem serviço na área médica, desde que seja para fins de doação, caráter humanitário, etc. Daí o cara veio com a conversa de que seria uma doação. A gente fala, tudo bem, presume-se a boa fé sempre, né? E veio, então apresente as evidências, a gente fez uma relação de documentos para casos de doação, né? Então apresente aí essas evidências. Daí ao apresentar, na verdade, assim, é uma doação, eu estou fazendo uma doação num contexto de um pacote maior com o governo do estado X ou do município X, em que eu vou vender testes acho que eram testes, se eu não me engano, para Covid, ou alguma coisa do tipo máscara, alguma coisa assim. E daí eu vou doar o equipamento. O equipamento eu vou doar, eu vou vender outra parte, né? Daí até o Diego, que trabalha comigo aqui, a gente tem uma frase que a gente ouviu, a gente achou sensacional que a gente repete. A gente fala assim, I was born at night, but not last night. Ou seja, eu nasci à noite, mas não na noite passada, né? Eu falei, é uma conversa mole e uma venda relevante, e é difícil, e é doloroso até, e eu me coloco no papel do vendedor que está lá. Então, o cara quer vender, ele é guiado para a venda, né? Então, esse papel de compliance, de ter uma conversa com o time de venda. Primeiro que ele saber que ele tem que falar com você, que é o que o Ricardo falou. Então, legal, ele já sabe que ele tem que perguntar. É isso que a gente quer. Primeiro passo. Não quer que ele seja exatamente como a gente, mas a gente quer que ele saiba, opa, deixa eu perguntar isso aqui, né? E daí depois, essa conversa, até o cara conseguir, e de fato ele vai conseguir, porque acaba se tornando uma coisa bastante óbvia ali num determinado momento. Mas isso mostra esse papel importante e também essa questão eu acho que colocando e mostrar, e quando eu dou esses exemplos e converso com o cara, eu uso o que o Guilherme falou aí também, ou seja,
existe uma responsabilidade criminal. E daí, às vezes, até brinco, eu falo assim, isso aqui nunca aconteceria dentro da organização, mas vamos imaginar, eu falo assim, olha, eu estou recomendando que você não faça essa venda. Se você fizer essa venda, eu estou prestando meu papel, vamos dizer assim, né? O Pôncio Pilatos lá. Agora, você está assumindo um risco pessoal seu. E esse risco pode te colocar na cadeia, né? Aí, assim, obviamente, eu tento não ficar usando muito dessa... Porque é pesado, às vezes você coloca um peso muito grande no cara e espana do outro lado lá. Então, você tem que tomar cuidado, dar uma calibrada e conforme o nível de senioridade. Mas é bem isso que o Guilherme falou. E acontecem esses questionamentos. E a gente tem que ter, e eu sou feliz, e o Ricardo aí, pelo que ele está dividindo com a gente também, no sentido de que a gente trabalha numa organização que você fala assim, olha, não dá para ir nessa linha. E ninguém vai falar assim, claro, você vai ter discussões, e acho que isso é importante discutir, porque nem sempre a gente está certo no nosso julgamento, mas chegou à conclusão que é um negócio esquisito, não tem dúvida, perde a venda, mas não perde a dignidade, né, Guilherme? Não perde. E a gente sabe que a área comercial, ela está muito exposta a essa situação, né? Então, assim, ela vai ser assediada, ao mesmo tempo, às vezes, não é nem que ela será assediada, né? Mas, assim, tem a oportunidade, tem a preocupação em performar, principalmente nesse momento em que a gente vive. Então, realmente é um conflito para o profissional, né? E por isso que eu até ri quando vocês mencionaram que a compliance é prevenção à venda, né? Porque a gente sabe que, às vezes, acaba tendo esse olhar que não é verdadeiro, mas, enfim, que é o olhar do primeiro momento. Poxa, eu estava lá para fechar, eu preciso performar e foi barrado, né? Mas é muito, muito além. E eu acho que quando você coloca isso para o profissional, né, desse risco pessoal dele, você traz ele para um papel de protagonista, né? Ele realmente assumir essa responsabilidade e ter consciência disso, que no fim do dia, ele pode ter um papel de gerência, um papel que não seja, de repente, de tão alta administração, né, de tão alta direção, mas que ele vai responder e vai chegar nele, né? E muito mais do que, como você disse, eu poderia ficar tranquilo, olha, a minha recomendação foi dada, mas não, a gente está indo além. Exato. E eu acho que nesse momento também a gente lembra daquela famosa do triângulo da fraude, né? A gente sempre começa numa situação como essa, como o Vitor colocou, a gente tem pressão, a gente tem oportunidade, e aí a chance de começar a racionalizar, né? Falar assim, não, mas aí, não dá para fazer, mas vamos fazer desse jeito, vamos pensar só em metade da consequência, outra consequência não. Você começa a racionalizar e quando não tem esse anteparo do compliance, a chance da pessoa colocar ali 2, 3 anos para frente acontece, né? Falar, olha, eu estou aqui, eu vou ter minha bonificação, vou bater minha meta aqui. Daqui 2 anos eu não vou mais estar nessa empresa quando alguma coisa puder estourar, ou quando o audit chegar, ou quando o errado for descoberto, né? A pessoa começa a racionalizar, e isso é um perigo, né? E isso eu acho que a gente tem 2 pontos de risco, Marco. Primeiro, isso é importante ressaltar, que embora num primeiro momento o profissional possa pensar que pelo fato dele não estar no futuro, né? Então, ok, o ato foi agora, mas essa operação vai ser deflagrada daqui 2, 3 anos, essa investigação, e eu não estarei mais na empresa. Não importa. Ele continua tendo esse risco, porque, como eu disse, a responsabilidade é da pessoa física que era responsável por aquele ato ou por ter tomado uma atitude e se omitiu na época dos fatos, né? Então, embora esse profissional não esteja mais na companhia, ele vai ser responsabilizado, né? Então, isso é um ponto importante, porque às vezes a pessoa acha, bom, eu não estou mais na companhia, eu não tenho mais responsabilidade. E não é bem assim. E essa questão do triângulo da fraude, ela me remete também a uma outra situação, né? A gente comentou nesse primeiro momento da empresa
como eventualmente investigado, ou um funcionário da empresa como investigado, mas que a empresa eventualmente tenha tido alguma atitude. Mas a gente tem também, por outro lado, uma situação de que a empresa ela pode ser vítima de fraudes, né? E aí de outros delitos, a gente fala fraude, mas falando no delito específico, poderia ser um estelionato, uma apropriação indébita ou até mesmo um furto qualificado pelo abuso de confiança praticado por um colaborador, né? E principalmente quando ele está num ambiente remoto, em que ele tem a sensação de que o controle é menor, de que porque ele não está no ambiente físico do escritório, e ele pode, então, nessa situação, às vezes até pressionado por um contexto financeiro particular, todos esse tripé, né, do triângulo da fraude, ele pode sim praticar crimes contra a empresa, né? E aí, quando a gente tem esse contexto de um crime praticado pelo colaborador, um crime geralmente patrimonial, né, em que a empresa figura como vítima, a gente precisa de alguns cuidados que são geralmente direcionados direcionados e guiados aí pela área de compliance, para que eu consiga produzir uma prova eficaz e uma prova legal, né? Então, olha, eu tenho uma suspeita de uma fraude ou de um desvio praticado por um funcionário. Como que a empresa vai conduzir essa situação? Como que a empresa vai investigar? É importante que essa investigação ela seja feita dentro de um trâmite legal, para que no futuro a empresa possa usar essa prova colhida, seja para subsidiar uma justa causa, um pedido de instauração de inquérito policial, de uma maneira segura, né? Porque muitas vezes a gente recebe até dúvidas, olha, eu descobri, meu funcionário tá me roubando, tá desviando dinheiro, eu vou colocar um detetive, eu já fui atrás de alguém que vai conseguir grampear o telefone dele. Para, porque você não vai conseguir usar nada disso, né? Então, mesmo quando você está numa posição de vítima, e que a gente sabe que é muito revoltante, né? Você está lá trabalhando e ter alguém jogando contra, é importante que você obedeça ao trâmite legal, né? Então, obedeça aos procedimentos da área de compliance para essa investigação, obedeça, envolva o seu time trabalhista, o seu time de recursos humanos, para que essa investigação interna não gere um risco trabalhista lá na frente, né? Para que eu não tenha aí uma situação vexatória, uma situação que possa gerar um pedido indenizatório por esse trabalhador no futuro. E aí a Veridiana pode até falar com muito mais propriedade sobre essas questões. Então, tem esse outro viés também que a empresa não pode deixar de olhar, né? E que é um ponto importante para os controles internos, né? Na verdade, o controle interno ele é um ponto importante para mitigar também esses riscos. Sem dúvida, sem dúvida. Bons pontos. E quando a gente pensa também controle interno, governança, a gente consegue fazer isso. Claro que cada empresa, cada forma societária tem as suas particularidades, mas eu acho que tem alguma coisa que dá para usar, não, Cauê? Claro, esse momento de pandemia ele vai ter as suas variáveis, mas a gente, talvez aí o societário que tem essa governança pode ajudar ou não? Sim, realmente. Sempre quando a gente fala em governança, o que costuma se pensar é que isso daí só se aplica para grandes empresas, né? Mas existem alguns pontos, alguns passos simples que podem auxiliar muito no controle interno, também que podem ser aplicados por quaisquer empresas de uma forma bastante simples, né? A gente destaca aqui, por exemplo, 3 medidas que são muito fáceis de serem tomadas, né? Não são custosas, não exigem uma... Travou a fala dele. Qual que é a função, qual é o cargo? Oi? Você travou uns segundinhos aí. Desculpa. Fala das 3 esferas. Retomando, então, os sócios têm que estar muito claro, tanto os sócios quanto os administradores,
qual que são os cargos deles, quais são as funções que cada um exerce, qual o papel e responsabilidade deles. Isso é super importante também para aquelas pessoas que em certas sociedades vestem mais de um chapéu dentro da sociedade. Por exemplo, ele é um sócio, ele é um administrador, ele é um conselheiro. Por quê? Ao definir exatamente o papel, a função de cada um, você vai ter claro até onde cada um pode ir e exatamente qual que é a função dele ali dentro. Qual que é a responsabilidade que ele vai ter pelos atos que ele tomar. Depois de ter essa definição é algo que não é complicado, não é algo que exige, por exemplo, uma estrutura grande dentro de uma empresa, uma estrutura muito cara. Você passa para, definindo esses papéis, você passa para quais são as orientações que os sócios, que o alinhamento entre os sócios, as orientações que eles passam para o negócio. Ou seja, quais que são as orientações que os administradores devem seguir, os próprios sócios devem seguir na tomada de decisões dentro da empresa. Assim você tem, por exemplo, a missão, a visão, os valores da sociedade. Você tem também, dentro das regras, o contrato social, o acordo de sócios das empresas, que nesses documentos você vai poder trazer diversos pontos, como, por exemplo, como contrair uma obrigação, como uma empresa contrai uma obrigação, quem tem poder para fazer isso, até que ponto o administrador pode contrair tal obrigação, ou seja, você pode escalonar as obrigações tais obrigações precisam de assinatura de 2 pessoas, tais obrigações exigem aprovação de um sócio. Qual as regras de endividamento para uma empresa, por exemplo, até que ponto você pode pegar um empréstimo, qual o valor desse empréstimo, políticas de distribuição e retenção de lucros. No momento que você estabelece uma retenção de lucro, por exemplo, de 20% ou de algo assim, dependendo da particularidade de cada empresa, você pode fazer um colchão, uma reserva de caixa para os momentos assim de crise, reduzindo em muito essa pressão que os administradores, os sócios teriam naquele momento, uma vez que você tem um fôlego a mais para respirar, né? Você tem um colchão maior. Isso são tudo ferramentas de governança que você pode tomar, que são documentos, são coisas simples que todas as empresas possuem. Definindo esses pontos, o que você tem que criar também? Um mecanismo de transparência. Alguns, muitas vezes, são simples. Por exemplo, exigir que a administração elabore relatórios periódicos para os sócios acompanharem. Estabelecer uma forma de resposta aos sócios que seja dentro de um prazo razoável. Todos os minoritários têm direito de questionar a companhia, todos os minoritários têm direito de fiscalizar a companhia, o sócio controlador também tem esse direito, todos os sócios e os stakeholders, eles têm seus interesses dentro da empresa, né? Esse seria aí um terceiro passo, né? Um passo final, esse mecanismo. Mas para que serviria isso? Tendo essa transparência, tendo essas normas, tendo essa divisão aí de qual que é a responsabilidade de cada um, o que você consegue fazer? Você consegue coibir um pouco mais certas atitudes, certas atividades que os administradores possam vir a tomar, ou que os sócios possam vir a tomar, que poderiam impactar e trazer alguns prejuízos para a própria sociedade, ou mesmo, como foi levantado, que as próprias pessoas, né, tanto o administrador quanto o sócio, poderiam responder pessoalmente, independentemente se ele saiu ou não da empresa. Aquela questão de o administrador vem, bate suas metas no curto prazo, recebe aquele bônus, deixa a terra arrasada e troca de empresa, às vezes nem sempre são factíveis, né, porque ele vai continuar podendo responder pessoalmente por causa disso. Se ele agiu com desvio de finalidade, se ele agiu com excesso de poder ao que estava previsto no contrato social, no acordo de sócios, ele vai continuar respondendo com o seu patrimônio. Mas, Cauê, fica tranquilo que isso quase nunca acontece, tá? Exato. Um ponto que é bastante importante também. Acontece da Suíça. Exato. Um ponto bastante importante é vincular os interesses de acordo com o curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Se o bônus principal da pessoa é no curto prazo, ele vai querer exatamente fazer isso e trocar de empresa. Se o benefício maior dele é no longo prazo, ele vai tentar não fazer isso. Então, casar os incentivos
que você está dando para os seus administradores, para os seus funcionários dentro da empresa, também é uma boa regra de governança. Excelente. A brincadeira não foi à toa, porque parece que, acredito, se trocassem cadeiras aí, Vitor e Ricardo, estariam diante ali de situações muito parecidas, né? Bom, troquei de casa, mas a coisa continua igual. E, de fato, né, são alguns assuntos recorrentes a essa situação toda, né? E as coisas que nos preocupam também a ideia de que, como o Vitor falou, né? Então, tem ali uma força, uma pressão da área comercial para vender, aí o compliance é consultado, nem sempre o compliance está dentro da estrutura do jurídico, né? Salvo engano, na GM não é assim, né, Ricardo? Se estiver enganado. Exatamente, não. A GM ela tem um escritório global que fica nos Estados Unidos, na nossa sede em Detroit, e cada região responde diretamente para Detroit, indiretamente, ou se existe um compliance regional, para esse compliance regional, ou às vezes para o diretor jurídico. Então, por exemplo, eu tenho dentro da nossa organização, hoje eu tenho a posição, eu sou Compliance South America, sou o Regional Compliance Officer, eu tenho um Compliance Manager que cuida da parte oeste, então ela cuida da Colômbia, dentro da nossa estrutura, né? Colômbia, Equador, Chile, Paraguai, e aí eu fico diretamente, eu tenho um outro advogado na Argentina, e eles reportam para mim e eu reporto para fora. Em algumas outras organizações se reporta para o diretor jurídico, você não tem esse papel do RCO, que é o que a gente fala. Esse ponto, né, veio justamente daquela ideia de que talvez quando você tem dois chapéus ali para cuidar, uma hora tira uma hora trata com o outro, isso demanda uma certa maturidade ali para fazer isso bem. E quando a gente tem, ainda que não dentro do jurídico, mas falando com o jurídico, convencer o jurídico também faz parte desse dia a dia. E eu acho que, mesmo que a gente tenha um contrato brilhante, né, Luiz Felipe, o melhor dos contratos, com a melhor cláusula de compliance, o risco da gente ter aí ser respingado por alguma situação acontece, né? O que você está vendo nesse momento aí também pela área contratual? Muita exposição, muita pressão, muito desgaste, muito dinheiro na praça, pouco controle e mais, né? Uma situação inusitada, eu acho até, porque vou dizer o seguinte, ouvi essa outro dia, né? Estou cansado de ver a história acontecendo com os meus olhos, né? Porque tanta coisa que está acontecendo, mais uma pandemia, né? Daqui a pouco vão vir os grilos, né? Os gafanhotos, né? As pestes, as pragas, né, bíblicas. Pois é. E você sabe que é isso, né? As discussões em torno de trocas econômicas e ética, elas são tão antigas quanto essas pragas bíblicas aí que você está mencionando, né? Elas vêm já de muito tempo e como o Cauê colocou, né, falando sobre questões de incentivo, você tem aí na economia tradicional aí aquele preceito básico que é uma ética meio utilitarista lá do século XVIII que a gente herdou e está até hoje com ela, de que não, as pessoas são racionais, elas vão sempre agir para maximizar seus interesses, maximizar seus ganhos, o seu bem-estar, sua felicidade, como era na acepção utilitarista da coisa. E aí você tem, de fato, né, num ambiente em não conformidade, com poucos controles, com restrição de recursos, investimento para fiscalizar comportamentos de não conformidade, se cria ali uma série de suscetibilidades, né? E aí o risco realmente de uma atuação não compliance, desde a negociação até depois a execução mesmo do contrato, ela fica muito evidente, sem dúvida nenhuma, né? E até a gente tem aí, se a gente vai olhar para a economia comportamental, por exemplo, você tem vários estudos tratando disso, sobre questões de corrupção.
Posso citar aqui vários, posso citar o Dan Ariely, por exemplo, que é bom no Brasil e virou referência bibliográfica de coaching financeiro, né? Mas ele tem uns trabalhos muito bons na área de corrupção e ele diz exatamente, acho que muitos de vocês abordaram já, se o sujeito ou qualquer agente econômico se sente não observado, se ele sente que de fato ele está num ambiente em que ele pode delinquir e que isso não vai ter nenhuma consequência, bom, a probabilidade dele fazer isso a primeira vez aumenta grosseiramente. E se ele faz uma vez e não acontece nada e ele sente que ele não está sendo observado, aí a probabilidade de ele repetir isso é muito maior. E assim, aí isso, se a gente traz para o ambiente de negócios, de mercado, de trocas econômicas, isso fica, de fato, muito latente. Aí eu vou expandir, na verdade, não vou nem falar de corrupção especificamente, mas vou ampliar o leque aqui de não conformidades, vai até para coisas que são bem óbvias, né? Que, olha, você não pode contratar alguém que vai usar na fábrica ali criança, você não vai contratar alguém que usa mão de obra escrava, que rouba a propriedade intelectual de outro para fazer aquilo que você pede para ele, ou que vai cumprir o contrato, mas vai sujar, vai poluir o ambiente. Essas não conformidades aí, elas geram custos para você negociar elas, né? Então, Marco, Ricardo e Vitor devem estar cansados de ver aí aquela troca incessante de códigos de conduta na fase pré-negociação. É um clássico, obviamente, quando você tem ali, de fato, empresas sérias e que têm realmente compromisso com compliance, isso acontece toda hora e é custoso, porque custa tempo em termos de negociação, quer dizer, você tem que usar advogados, equipe de assessores jurídicos, e isso custa caro. Você tem até o próprio tempo da negociação que demora, então o teu time ali de vendas, por exemplo, podia estar fechando aquela negociação, fica travado naquela, porque tem que terminar e concluir aquele processo. E, sobretudo, e aí fazendo conexão direta com o que você falou, Marcão, bom, você pode ter aí um contrato recheado de cláusulas das mais bonitas possível sobre conformidade, e no fim do dia você tem que fiscalizar o que o teu parceiro está fazendo, e isso custa caro também, né? Isso fazer esse tracking aí de conformidade é difícil, tem assimetrias informacionais quase que indestrutíveis aí. É difícil você, de fato, obter informação. Então, assim, num ambiente que você tem restrição de recursos, a tentação de você relaxar esses controles para fechar negócio e esquecer essas coisas é muito grande, a despeito de você ter aí muitos estudos e autores que dizem que às vezes o comportamento ético é mais eficiente, ou então que aquela lista de preferências dos agentes econômicos inclui às vezes as questões éticas nessa equação, mas você tem de fato uma tentação para atuar em não conformidade. E do ponto de vista legal, você tem respostas muito tímidas da legislação a propósito disso, quer dizer, você tem no Brasil assim princípios como a função social do contrato, por exemplo, que tenta lidar com isso de alguma forma, tentando ali estabelecer conexões entre o terceiro que foi prejudicado e uma parte que não tem vínculo direto com ela, mas que se beneficiou, por exemplo, aí, de alguém que tomou a propriedade intelectual de outro de forma indevida, ou explorou a mão de obra escrava, ou poluiu o ambiente. Você tem um vending case no Brasil que já nem é tão novo, e era novo quando estudava contratos aí, há uns 10 anos atrás, hoje não é tão novo mais, que um banco foi responsabilizado por financiar atividade poluidora. Então, você tem de fato uma jurisprudência muito tímida em relação a isso, pouco testada, os assuntos chegam muito pouco às cortes superiores tratando desse assunto. Então, de fato, você tem um ambiente econômico de um lado e institucional de outro, que às vezes contribui um pouco para a não conformidade. Se você não tem, de fato, um compromisso dentro de casa e estrutura madura para lidar com isso, você tem um problema. Se você migra, então, aí para o mercado público, e aí, como vocês colocaram, você tem um coquetel hoje aí pronto para explodir casos de corrupção. A gente tem visto isso aí envolvendo respiradores, EPIs. Você tem uma autorização legislativa, de fato,
para dispensa de licitação, e quem trabalha com licitação sabe como é a cotação por dispensa. Tem muito pouco controle, é um procedimento administrativo feito internamente, uma cotação unilateral, você não tem a mesma exposição a público, assim dizendo, e confrontação de lances e propostas, como se teria num pregão, por exemplo, ou até num regime de RDC, que agora, recentemente, pode ser expandido para qualquer tipo de contratação da administração pública, mesmo naqueles casos em que era restrito da Lei 8666. E aí você tem, de fato, um ambiente muito convidativo para desvios. Né? E a gente está vendo isso, está tendo operação aí toda hora da Polícia Federal a respeito disso. E por mais assim, você tem aí órgãos de controle em cima disso, mas você tem muito pouco controle preventivo para que esses desvios não sejam cometidos. E aí a gente tem que se apegar àquelas coisas bastante bonitas no papel, né? Isso viola o princípio da eficiência, da moralidade, da impessoalidade da administração pública. Bom, mas isso no fim do dia a gente tem mais uma atuação repressiva do que estímulos e incentivos para que isso não aconteça preventivamente, né? O custo-benefício, infelizmente, por aqui ainda não a balança ainda às vezes pende muito a favor da corrupção. Então, esse é de fato um desafio grande, e num ambiente como esse, quer dizer, dispensa de licitação, escassez, inclusive, dos recursos, né? Escassez daquilo que você está oferecendo, que a gente viu aí com aspectos concorrenciais muito, muito fortes nisso, álcool gel, como o Ricardo colocou, respiradores, EPIs, tem uma restrição de oferta no mercado, demanda absoluta e crescente do poder público e relaxamento dos controles e autorização para dispensa de licitação, você tem todos os ingredientes aí para um prato não muito saboroso aí no fim do dia. A tempestade perfeita que o Guilherme comentou, né? É isso. É isso mesmo, Felipe. E o Vitor já falou um pouquinho, mas eu acho que, classicamente, né, a General Motors ela é uma montadora, então ela pega peças e monta o carro, e alguém fornece essas peças para ela. E a gente tem um cenário de que, como o Felipe colocou, né, alguns players não vão aguentar a crise, vão quebrar. O dinheiro vai estar disponível por essas formas aí indiretas, né? Diminuindo tanto quem vende e a oferta, né? Porque às vezes você precisa de alguma coisa que precisa de alguma peça para montar, e aquela peça não chega, a coisa também não chega, e tinham 5 pessoas que vendiam aquele produto, 3 quebraram, sobraram 2. Isso certamente vai dar espaço para muita gente mal intencionada aparecer, né? O Vitor comentou sobre isso, mas pegando um pouco aí desse contexto muito, muito próximo, né, de uma montadora, Ricardo, como que você vê isso? Corre-se um risco aí de ter que redobrar a atenção? É algo que entrou no radar de vocês aí nessa situação de pandemia? Marco, pergunta bem interessante. Eu não diria que é algo que entrou, né? É algo que sempre esteve. Sempre foi. Se você imaginar no passado recente aí, os veículos atuais, a quantidade de tecnologia embarcada que você tem num veículo hoje, isso demanda de uma cadeia de fornecimento enorme. Realmente muito complexa e muito grande. Então, dependendo do tamanho do seu portfólio, você pode chegar a ter entre 2.000 e 3.000 fornecedores ativos, tá? Então, isso é algo bastante complexo e, assim, a gente, há muito tempo, a gente tem uma parte bem robusta do nosso programa de compliance tentando trabalhar em cima dessa cadeia de fornecimento. Para uma exemplificação, a gente tem uma seleção bastante criteriosa, porque você tem que ter, de fato, muita certeza
que os seus fornecedores eles vão ter a capacidade não só operacional, como também técnica e principalmente financeira para poder te atender. O setor automotivo, enfim, como diversos outros, foi bastante impactado pela pandemia agora. A gente tem estudos recentes dizem que o mercado esse ano ele deve retrair em torno de 40% em relação ao ano passado. Algo que ainda impacta ainda mais o nosso setor é o aspecto, a volatilidade enorme do câmbio. Então, hoje, a gente pode dizer que 50% dos componentes de um veículo são importados, então o efeito câmbio nisso é muito forte. Mas, assim, é uma forma que a indústria, ao longo dos anos, ela se transformou e se colocou dessa maneira. Quando a gente fala até no novo normal, ou agora essa realidade, eu tenho lido bastante matérias interessantes nesse sentido, que talvez, até como prática de governo, algumas ideias sejam alteradas. Se você olhar hoje, a gente concentra na China, não só a gente Brasil, mas o mundo concentra na China grande parte de produção dos insumos médicos. E você teve, como o Vitor bem comentou, você teve essa guerra, essa pressão enorme por respiradores, por máscaras, enfim, isso tudo está alocado em um só país. Mas eu estou fazendo só esse ponto por quê? Porque a nossa cadeia ela é bastante complexa. Então, assim, a gente busca em diferentes áreas tentar, de todas as formas, nos certificarmos de que a empresa que está sendo contratada ela vai poder prestar um serviço duradouro, né? Então, a gente tem desde um código de conduta para fornecedor, a gente tem um compliance check, que assim a gente construiu um processo, então é toda uma plataforma digital onde esse fornecedor, uma vez ele em fase final de aprovação do nosso processo de contratação, então digamos que eu tenho 3 fornecedores finalistas, eu já encaminho para os 3 um compliance check. Então é uma plataforma virtual, ele recebe um link, ele faz o preenchimento de um questionário que vai não só ter informações relacionadas à compliance, ao programa de integridade dele, a quem são os sócios, se é uma empresa de capital aberto, qual é a origem desse capital. Então, assim, a gente tenta entender alguns aspectos de compliance, de corporativos, societários, de governança, financeiros. O sistema que a gente desenvolveu, ele faz uma análise desse risk score aí, e obviamente o profissional, o compliance officer da área, ou o gerente de compliance, sim, a gente tem alguns filtros de aprovação, tá? Para saber se esse cliente ele vai conseguir, esse fornecedor ele vai entrar e fazer parte da nossa base de dados ou não, né? Da nossa base do nosso supply chain. Porque a gente sabe, além do aspecto de ficar a qualquer momento, como você bem comentou, por conta da crise, a gente ficar a qualquer momento sem ter esse fornecimento, e você pode ter uma situação que você não tem nenhum outro fornecedor no Brasil, aí eu vou ter que importar. Então tem esse aspecto e também aspecto reputacional, como o próprio Luiz falou. Eu tenho um fornecedor que ele está praticando trabalho escravo, trabalho infantil na operação dele. O dano reputacional nesse aspecto é enorme. Então, a gente tem que, de alguma maneira, tentar ter junto, e é isso que a GM busca, eu quero ter junto da GM fornecedores, prestadores de serviço que pensem como a GM, que enxerguem os valores da GM como comuns aos valores deles. É nessa linha que a gente tenta seguir. De fato, a gente adotou algumas iniciativas por conta da pandemia, adicionais, como tentar identificar quem são os fornecedores em situação financeira mais grave, para tentar, enfim, junto com instituições financeiras, fazer um trabalho de obter uma linha de crédito, algo específico para
para esse momento, porque, de fato, a nossa indústria ela veio de um processo, de uma crise muito grande, de 2013 até 2017. Em 2018, a gente iniciou uma leve retomada que seguiu o ano passado, e esse ano agora, como todos, a gente foi surpreendido pela pandemia, e assim, agora a gente está tentando se reestruturar e trabalhar com aquilo que a gente tem, mas a ideia é sempre ter dentro da nossa cadeia de fornecimento empresas que pensem e tenham os mesmos valores que a gente. Então, a gente tem um processo bastante robusto na entrada dessas empresas e sempre a cada 2 anos a gente faz a validação desses questionários e do código de conduta de fornecedor. Excelente, excelente. Essa questão do código de conduta também sempre vem, né? O Felipe comentou ali o quanto tempo a gente pode gastar conversando com a parte contrária para, no final das contas, a gente meio que falar que os códigos são 90% iguais, né? Os códigos seguem uma linha, mas o mais importante é convencer a operação, né? Convencer a operação de que tudo isso é importante. O cliente pode bem solicitar que você faça o código de conduta, que você elabore as políticas, e se for só um papel ali escrito, pouco vai funcionar, né? Quando ele tiver um problema lá na frente, o Guilherme vai ficar chateado. Falou, pô, mas isso não é efetivo, né? Como que eu vou me virar agora, né? Ô Marco, e só você deixar fazer um adendo, tem um ponto importante da tua fala aí do Ricardo, que é um pouco da questão assim, do efeito social, na verdade, quando você tem esse relaxamento de controles, né? Quer dizer, a gente falou aí Ricardo falou também, tem lá a questão reputacional, de ter um parceiro ali usando mão de obra escrava, usando mão de obra infantil. Isso gera um efeito negativo, uma externalidade ruim socialmente, absurdo, né? São pessoas ali sendo exploradas no fim do dia, sendo expostas a situações de carência, que são muito ruins, né? Quer dizer, vão além daquela relação especificamente. De novo, se a gente for conectar então com o mercado público, isso é pior ainda, porque isso gera mais endividamento estatal, menos recursos disponíveis para outras necessidades que o Estado tem, ainda mais agora que você tem uma emergência de saúde pública muito forte, que falta dinheiro para todo o resto, falta dinheiro para educação, falta dinheiro para segurança, e aí o Estado tem que se financiar e vai aumentar a tributação, e vai gerar ineficiência na economia, e vai por título no mercado. O título no mercado, para ficar interessante, tem que ter um juro alto, não pode ser esses 2,25 que estão agora. E aí você tira dinheiro na economia, dificulta o acesso aos recursos para atividade produtiva, e depois tudo isso que isso gera, geração de emprego, enfim. Então veja que, às vezes, parece uma questão prosaica, né? Eu vou lá exigir o código de conduta do meu parceiro, eu vou fiscalizar, mas isso tem uma carga, uma repercussão que vai além das partes tão grande que, de fato, como o Ricardo falou, a preocupação de fato de você ter parceiros que se conectam com os seus valores acaba sendo fundamental nesse processo, né? E como isso realmente impacta todo o ambiente que a gente está inserido. E se não for voluntariamente, né? A partir do momento que se institui ali uma determinação interna que você, a parte contrária, a parte a ser contratada, o prestador de serviço, ele tem que ter uma estrutura formal, você já coloca o impeditivo pro claro, e o mercado ele tem que se adaptar a você, né? Sim, e eu acho que um ponto importante aqui, Marco, é a famosa expressão, né? É o walk the talk. Então, assim, em algumas organizações que eu já passei, a GM é uma delas, nos deparamos com a situação de ter que rescindir um contrato de fornecimento por situações relacionadas a compliance. Seja numa delas foi trabalho escravo, na outra foi trabalho infantil. Se a empresa não pensou 2 vezes, olha, aqui você assinou, está no contrato, e a gente faz valer a letra do contrato. Está rescindido, e assim, até em uma das situações foi bastante interessante, porque foi uma rescisão abrupta, e assim, a companhia teve que buscar
um fornecedor imediatamente não tinha algo para ser aberto no país, importou, assim, a um custo altíssimo, mas seguindo os valores e seguindo aquilo que a empresa acredita. Quanto a isso, não tem discussão. Hoje, e assim, eu acho que fico bastante confortável quando em trabalhar na GM, porque até o nome do nosso código de conduta é o vencer com integridade, é o winning with integrity. Então, não adianta fazer algo se não for para ser dessa forma. Então, eu acho assim, essa é uma exemplificação de situações que está no contrato, que às vezes, por convenção social ou numa negociação, se pensa muito, até quando eu vou ficar discutindo essa cláusula aqui? Você de fato quer colocar uma cláusula relacionada à FCPA, UK Bribery Act, isso aqui não aplica no Brasil, eu não estou aqui, eu não quero, não sei o quê. Está aqui. Ou é assim, ou não vai fornecer para a gente. E aí você tem essas questões que, de fato, se concretizam. A minha posição o contrato está rescindido. Bem. Pessoal, Vitor, você sabe que a gente costuma dizer, né, quando vai visitar um cliente, o cliente tem interesse em entender um pouco mais da área de compliance, a gente, claro, expõe, fala sobre como funciona, qual que é a ideia, né? E o ponto de partida, invariavelmente, é um risk assessment, né? Eu preciso entender a operação, eu preciso saber quais são os riscos, quais são os gaps, o que a pessoa, o cliente tem de disposição, e tratar, né, adequadamente, né? Aplicar o remédio certo para a situação certa. Você acha que essa situação de pandemia ela exigiria um risk assessment novo? Existem riscos e situações novas no cenário que demandariam uma nova busca por gaps? Ou ainda que novas, elas guardam relação, talvez aí com a parte penal que a gente falou, dinheiro público, fraude, corrupção, o ambiente de licitação, ou dá para usar? O que vocês estão pensando por aí? Não, legal. Como que eu vejo aí, baseado aí no empirismo aí do dia a dia, talvez, o que eu tenho percebido, especificamente no cenário de pandemia, que é o nosso contexto aqui, é que os riscos que têm aparecido, eles não são riscos desconhecidos, não são riscos novos, são riscos velhos, bem conhecidos, mas que acabam ganhando uma latência, ganhando uma probabilidade, talvez, de acontecer maior. Então, falando especificamente em risk assessment, aqui a gente faz anualmente risk assessment de compliance dentro da organização, e a gente tem ferramentas muito parecidas com o que o Ricardo comentou da GM também, para determinados parceiros aqui, que a gente chama de DDP, que seria um Due Diligence Process, que é uma checagem para ver com quem que a gente está se relacionando. Mas num contexto de um Risk Assessment, a gente avaliaria basicamente o que seria o risco, né? A probabilidade desse risco acontecer, e em se materializando esse risco, o impacto, né? Ou severidade. Então, eu acho que se ele fizesse esse exercício hoje, eu veria muito provavelmente os mesmos riscos. Essa é a minha percepção com base no que eu tenho vivenciado. Mas alguns deles talvez ganhassem um protagonismo ali. Especificamente ou especialmente os riscos de que a gente falou relacionados a questões com o órgão público, que é onde que a gente tem acho que tem uma sensibilidade maior e tem que estar super atento com relação a isso. Eu acho que a questão que também acaba ganhando um pouco mais de evidência aí, no que diz respeito a
de riscos de compliance com relação a relações interpessoais, aí decorrentes dessa mudança de cenário, de ambiente de trabalho, de estresse, de cobrança, de não ter o contato pessoal, que é ruim. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar só com e-mail. A letra fria ali daquilo ali acaba tirando um pouco e acaba gerando conflitos que são relativamente são conhecidos, mas que acabam acontecendo talvez com uma frequência de uma forma diferente. Então, assim, eu não vi até o momento riscos desconhecidos. Eu acho que eles são os mesmos riscos, mas potencializados em alguns momentos, e eu acho que daí o nosso papel é ficar atento com relação a isso, né? Então, garantir que esses controles que a gente tem, que a gente já tinha com relação de forma a mitigar esses riscos, que eles estão funcionando nesse contexto e no contexto que está por vir aí, né? Que ele está falando aí do novo normal aí, que a gente nem sabe exatamente como é que ele vai ficar ainda, é uma coisa nova que a gente tem experimentado aí todos os dias. Eu acho que tendo essa segurança, e eu acho que o mais importante e a gente é feliz, aí o Ricardo falou também, em ter organizações que realmente walk the talk, né? Então, e que vivenciam o compliance no dia a dia, né? Então, aqui a gente tem os dois chapéus, no caso, eu sou legal e compliance. E daí a Patrícia, que é presidente da empresa aqui, o Ricardo também conhece, também fez aí o treinamento com a gente. Ela é presidente da empresa, ela é CEO e ela é compliance para a América Latina. E daí alguém questionou, falou, Patrícia, como assim, né? Como que você vai conseguir lidar com essa questão de compliance numa posição dessa? E a resposta dela foi assim, aqui na empresa, todas as áreas têm que colocar compliance em primeiro lugar. Então, não deveria ser uma preocupação nem para mim, nem para ninguém. E esse tipo de mindset, de cultura, que também é similar, a gente fala aqui qualidade e integridade sempre, né? É uma coisa que tem que estar presente. Tendo isso, e tendo esses controles, e tendo esses processos que, de uma certa forma, já endereçam esses riscos, eu acho que é enfrentar essa situação e com tranquilidade, né? E certo que vai chegar lá, né? Eu vou fazer uma menção agora, que está aqui, o Diego fala que mar calmo não faz um marinheiro bom, né? Ele vai gostar da... Então, eu acho que talvez aproveitar esse momento para... que, de uma certa forma, a gente acaba sendo uma vitrine agora, a área de compliance, né? Então, eu acho que é reforçar esse valor que a área possui e o protagonismo que merece. Não sei se eu falei, não sei se eu respondi essa pergunta aí agora, né? Respondeu certamente. E aí eu acho que aqui todo mundo concorda, né, que diminuir a área de controle num momento como esse, como a gente está passando, é um verdadeiro tiro no pé, né? É o que não deveria ser feito, né? Até pelas características dos profissionais de compliance que estão acostumados a lidar com esse momento momentos de urgência, momentos de inovação, de crise, né? A gente torce para que elas não aconteçam. Se a gente conseguir identificar antes que aconteça, a gente trata, mas se acontecer, a gente vai lá e corrige e toca para frente, né? Pessoal, a gente está chegando aqui a quase 2 horas de bate-papo. Eu queria, enfim, abrir aí para quem quiser acrescentar um último ponto em relação a essas perspectivas, né, de como que a gente vai tocar daqui para frente. Fiquem à vontade. Eu posso começar de novo aí pelos convidados. Ricardo, se você quiser acrescentar mais algum ponto, o Vitor também fique à vontade. Marco, eu acho que o debate foi bastante interessante, acho que a gente passou por alguns pontos bem importantes da prática do profissional de compliance, das áreas de compliance, e principalmente acho que foi interessante o link que a gente fez com os aspectos jurídicos, né, e principalmente o suporte, que não só a área de compliance, mas, enfim,
a empresa demanda e necessita. Da minha parte, queria agradecer, acho que foi bem interessante a conversa, e estou à disposição. Legal. Quando quiser fazer outra, só chamar. Só chamar. Vitor, e aí, pela sua experiência, pela Philips, tá tudo certo, a gente pode ficar tranquilo que vocês estão tomando conta de tudo por aí. Trabalhando quase nada. O healthcare está bem cuidado por aí. Olha, não, brincadeiras à parte, é um cenário desafiador, como a gente falou, mas somos felizes de estar num ambiente em que a gente está aqui, em que a gente pode fazer negócio de uma forma absolutamente correta, com integridade. Então, isso é muito bom. E agradeço também mais uma vez aí o convite de vocês. Acho que foi super legal a conversa. É bom às vezes a gente falar, a gente fica isolado no nosso mundo, né, e ver que às vezes, né, as nossas linhas de pensamento, elas acabam estando muito próximas, e isso é bom, e é bom dividir também para aqueles que ainda não vivenciam isso, porque vão ver que não tem muito, né, ciência de foguete, que nem a gente fala, né? Então, especialmente com relação a compliance, é muito bom senso, mas é sempre bom falar e ter essa confirmação. Então, eu queria agradecer a vocês todos aí pela oportunidade e certamente também ficarei feliz com o próximo convite aí, sempre que quiserem aí. Vai ter sim, obrigado. E eu costumo dizer que se alguém acha que a estrutura de compliance é cara, espera alguma coisa dar errado sem a estrutura de compliance, vai ser mais caro ainda, né? Pelo nosso lado, Veri, começo contigo. Obrigado pela participação. Palavras finais. Bom, na verdade, eu quero só agradecer. Acho que foi bem bom, assim, a gente teve uma prosa boa. E o bacana também dessa pandemia foi propiciar a gente espaços como esse, né? Então, que a gente fique com isso bem gravado, porque funciona e é um momento de partilha muito legal. Ricardo e Vitor, super obrigada. Eu acho que foi bem rico e espero que a gente possa se reunir de novo para uma outra prosa. E que venha aí, né, o normal melhor. É isso que eu espero. Um forte abraço e obrigada por todos que se juntaram a nós aqui nessa noite. Muito bom, Veri. Obrigado. Gui, do seu lado, obrigado também. Muito ricos com suas observações. Eu acho que penal empresarial, ou área penal em si, anda muito próxima do compliance. A gente troca aí conhecimento, né? A gente sempre anda junto em relação a esse assunto. Pessoalmente, me chateia um pouco a gente... se a gente recordar aqueles memes, né, do começo dessa pandemia lá para março, certamente você vai ver alguns assim, não, agora é um momento de solidariedade, agora é um momento de união, agora é um momento de acontecer o que sempre acontece, né? É incrível a chance de, quando junta essa tempestade perfeita que você bem colocou, quando junta aquele cenário de pressão, de oportunidade, a chance das pessoas delinquirem, né, ir para um lado errado acontece, né? A história se repete e para você acho que é um cenário talvez já acostumado, né? Sim, Marco, infelizmente é um cenário que acontece, a experiência mostra realmente que a gente está diante de uma tempestade perfeita, né? E por isso, se a gente for pensar no sentido de prevenção e até de, eventualmente, uma futura defesa, é muito importante que a companhia tenha aí esses mecanismos de controle e uma área de compliance bem estruturada, que isso fará toda a diferença numa eventual defesa, num processo de investigação ou até mesmo numa ação penal. Gostaria de agradecer também a colaboração, a participação de todos, especialmente do Vitor e do Ricardo, que nos brindaram aí essa noite
com a visão e principalmente com a experiência deles, de quem estão aí no front nessas companhias, e agradecer também todo o público que acompanhou o nosso bate-papo. Legal, Gui, obrigado. Cauê, essa governança, tome cuidado aí para todo mundo, para os nossos clientes, garanta aí que existam sistemáticas e ferramentas de pesos e contrapesos, né, para não deixar alguém que tem uma ideia muito disruptiva, quando, como disse o Ricardo, acabe fazendo o indevido, né? Exato. A governança sempre tem que estar aí dentro de uma medida de peso e contrapeso, sempre dentro de um parâmetro que não ingesse também o negócio da empresa, mas que também evite sempre que essas ideias disruptivas tomem um corpo maior aí, né? A governança entra sempre de lado aí junto com as ferramentas de controle interno, auxiliam bastante a questão da auditoria, anda de lado também aí com o compliance, e é muito importante também para a longevidade e perpetuidade dos negócios da empresa como um todo, né? Eu gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês, principalmente do Ricardo e do Vitor. Eu achei bastante interessante a troca que a gente teve aqui, como vários pontos se interrelacionam, né, dentro de uma questão de compliance e para o bem da própria empresa e da sociedade, né? Sem dúvida, obrigado. O fato é que, assim, se a gente pensar naquela nomenclatura clássica do compliance corporativo, talvez seja mais o que é executado pelo Ricardo, pelo Vitor, ele não pode ser visto desassociado do compliance legal, né? Do compliance da área trabalhista, do compliance da área contratual, compliance da área societária. Todo mundo tem que se falar, né? Se alguém faz ali o treinamento, se alguém aplica o treinamento, vê o reporte do conflito de interesse, vê o reporte ali de presente e hospitalidades, que está mais para o viés corporativo, tudo isso também tem que ter o apoio dessas outras áreas, desses outros ramos do direito para parar de pé. E, por último, Luiz Felipe Silveira, seus acréscimos, seus comentários, fica à vontade e obrigado aí por participar também. Valeu, Marcão, obrigado. Acho que a gente expôs aí de uma forma bem sintética aí o que a gente pensa aí sobre o relacionamento entre contratos e compliance. De modo geral, então é isso. Eu gostaria de agradecer aí a todos aí pela participação, pelas ideias, pelas contribuições. Agradecer especialmente aí ao Vitor e o Ricardo aí pelas experiências e por todo o conhecimento que eles conseguiram dividir com a gente hoje. Agradecer também, obviamente, a audiência nossa, que teve aí atentamente aí, nos seguiu aí por quase 2 horas em ponto agora de bate-papo. E é isso. Acho que, de modo geral, como sempre falo aí, convidar todo mundo aí para os próximos webinários que com certeza virão aí. O escritório já fez aí algumas dezenas de webinários aí nos últimos 3 meses de isolamento social. Tem projetos bons vindo pela frente aí, envolvendo webinários mais estruturados, e depois a gente pode falar um pouquinho disso. Então é isso, deixar aí um abraço a todos e um agradecimento. Legal, obrigado. Quero deixar também, antecipadamente, aqui os parabéns para a doutora Veridiana, que aniversaria amanhã. Obrigada! Bom saber, ótima dica. Legal. Felipe Cervoni me mandou uma mensagem aqui, ele teve que sair rapidinho, por isso que eu não vou me dirigir aqui, mas ele teve que sair rapidinho. Pessoal, agradeço aí a todos pela participação. Eu como entusiasta do assunto, eu poderia me estender aqui. É claro que se estivéssemos todos reunidos aí, teríamos alguns aditivos para a gente soltar um pouco a língua aqui, mas eu acho que foi um bate-papo muito bacana. Obrigado pela participação de todos.
Estamos aqui à disposição e vamos lá, vamos manter esse compliance sempre forte, sempre à frente de tudo, sair do back-office para ir para o front-office, sentar nas mesas de decisão e, quando for o caso de falar não e indicar que aquilo não pode ser feito. É assim que a gente vai conseguir seguir adiante, contornar toda essa situação. Acho que o compliance tem, sim, um forte fator a participar desse momento de pandemia, pensar no que vai vir pela frente. Claro que velhas práticas acontecem, mas eu acho que a gente tem muito aí a colaborar para que tudo isso se resolva, não só Brasil, mas mundo, né? Obrigado a todos, obrigado aos nossos espectadores aí e até a próxima. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Valeu, boa Boa noite. noite.